Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje, pontualmente às 19 horas, nós vamos falar com um grande personalidade do rugby nacional. Ele é comentarista do grupo Disney e ESPN Fox e meu velho conhecido dos tempos de escola, de rugby, de clube. Hoje ele está do outro lado de lá, aí já deu a cenada, agora só falta pedir para entrar. E aí vamos conversar bastante sobre tudo. Aqui pode falar de tudo e de todos. Vamos lá. Já deixei entrar. Como é que é? Antônio Martoni, o comendador. Vamos lá, está aguardando o sinal dele. E aí, seu Martoni, está entrando? Epa! Tá me ouvindo, Martoni? Agora tô tudo bom, Marcos? Como vai? Eu estou bem. E você, queridão? Como é que tá aí de quarentena? Ah, fazendo o quê, né, cara? Tocando barco, né? Ah, se Ah, resguardando e tudo mais, né? Mas vamos que vamos, né, cara? a dor de cabeça do Palmeiras está grande ainda ou não? Não, não, imagina. Era meio esperado, né, Marcos? Ah, Falta um pouco de. Futebol profissional é complicado, você sabe como é que é, né, cara? Os caras têm muitos jogos, devia ter, assim, teoricamente teriam que abrir mão de alguns jogos, mas aí tem uma questão comercial. E aí você não sim. prepara para um torneio desse porte se você não está bem, está tranquilo, né? E não foi o caso específico. Mas, de qualquer forma, o outro time lá, o Tigres, é um time bom, cara. Um time bom Sim, mesmo, viu? é rápido. O México o México é menosprezado, mas os clubes são muito bons, né, cara? São muito bons. Claro, claro, claro. Então, sem problema. A minha preocupação maior, de verdade, era com a É, Libertadores. sei. Que eram. Passou, então tá bom, cara. E o Mundial, essas coisas aí, e ainda não é para os times do Brasil, eu acho. Tem alguns times que vão lá e ganham, né? Mas, assim, Sim, é mais loteria do que propriamente você. Qualquer time brasileiro, infelizmente ainda, né, no meu modo de ver, se pega qualquer time grande, tipo Bayern, Barcelona, United, City, enfim, se jogar 10 perde 8, né, cara? Então, é, me parte o coração, inclusive. o que é interessante, assim, que não só no futebol, mas no rugby também, não se ganha só dentro do campo, se ganha de fora para dentro, né? Eu acho que o Palmeiras perdeu de fora para dentro, não no campo. O campo é consequência do fora, né? Outro grave, né? Exatamente. Eu vejo assim e vejo que é experiência, né? Precisa de experiência para isso e tá no caminho, né, cara? Os caras têm muito dinheiro e tem que se organizar melhor porque vem ganhando bastante torneio e tudo mais, mas dá para ser muito mais. Então, enfim, a gente sempre quer mais, né? Então tá bom. Martão, não. Você que é o homem, a voz do rugby no Brasil hoje, você do comentário, você é o comentarista que todo mundo conhece, né? Você lembra quando você começou, cara? Lembra quando começou na TV? Porque falando sobre rugby foi fácil, todo mundo acha? Todo mundo acha que foi fácil chegar onde você está hoje, né? Não, imagina, Márcio, foi assim, eu tinha tido uma breve experiência com rugby em TV, no Sport TV em 2000, 2001. Eu não lembro nem porquê, mas foi um Sim, jogo e eu acabei ajudando o pessoal lá, mas foi uma coisa muito rápida, incipiente e sem nenhum propósito. Eu era treinador da seleção, né? E, enfim, e também não tinha um projeto lá de rugby. Quando o Zé Trajano e o PVC me chamaram em 2003, aliás, nem me chamaram a Confederação, a BR na época, né? Porque sim. a ESPN tinha intenção de passar alguns jogos, e aí o Pítio, o Luiz Felipe Monteiro Barros, Sim. não quis ir sozinho. Ele falou, eu não vou sozinho. Ele falou para mim, Tó, me chamava de Tó até hoje, né? Pô, você fala bem, cara, você é expansivo. Eu não quer ir lá comigo, cara, porque, bom, falei, vamos, cara, pô, pra mim vai ser legal. Um prazer se eu puder colaborar, porque a gente consegue falar para mais pessoas no mundo do rugby, né? Do que do nosso mundinho Lógico. fechado. E aí foi, aí as coisas aconteceram bem, a gente foi, desde o começo, junto, a Copa do Mundo inteiro, o Pitch e eu, né? Desde o começo eu me interessei muito pela área, e aí a gente começou a elaborar fórmula de narrar, nome de posições, não tinha nada, né? Então,
Sim, sim. que eram inexplorados e com um prazo final determinado. Acabou a Copa do Mundo, tchau, obrigado, até quem sabe um dia. Né? Sim. Mas aí as coisas na Copa do Mundo de 2003 rolaram razoavelmente bem. Mais para mal do que para ninguém estava muito preparado. O Cledi Oliveira, que fez a narração, cara, espetacular, mas sob qualquer ponto de vista, ele segurou mesmo para valer. O Pete e eu derrapamos muito, mas... E quando acabou, o Zé Trajano falou para mim depois da Copa, ele falou, cara, eu gostei desse rugby aí. Vamos, eu tenho um torneio, você conhece? Ele olha ele para mim, que é no ano que vem, que chama Six Nations. Eu falei, não conheço. Imagina, né? Sonho desde criança. Cara. Ele falou para mim, você não quer fazer isso aí? Aí vai ser só você, o Cledi, e aí a gente tenta armar um contrato para você, você do seu jeito, papapá. Tá bom, né? E aí fomos para 2004, no Six Nations. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí ele me ofereceu um contrato de trabalho mesmo, né? Remunerado, que até então era só, né, para ajudar, né? E aí, boa vontade. Na boa vontade. E aí foi a primeira transmissão do Six Nations que eu fiz sozinho, que até então Sim. Era o Pete, eu e o Cledi, a gente se dava todo mundo muito bem, e é mais fácil, se você fala uma asneira, outro comentarista corrige, então beleza, né? Sim. A partir daí não, né? E eu também sentia que eu tinha falta da comunicação correta. Então, e é isso a gente aprende no rugby, né? Aí eu falei para a TV, lá, falei, eu vou estudar, vou fazer pós em jornalismo, vou tentar fazer narração, locução, cursos, e aí de fato fui fazendo, né? E aí as coisas melhoraram muito da minha parte, tecnicamente, não do conteúdo, mas na postura, na forma de falar, na forma de agir, no time do negócio. Depois eu tive uma experiência no rádio, na Estadão ESPN, que ajudou muito, porque ele é muito rápido, né? Então você tem que dar um insight de 25, 30 segundos no máximo e deixar o narrador, porque ninguém está vendo, enfim. Isso fazendo futebol, né? E aí a coisa andou. Sim. Isso em 2007 de vez, né? Aí, 2007 foi um turning point, no meu modo de ver, tanto para a ESPN, porque ela passou a ter uma operação lucrativa com o rugby, quanto para o rugby brasileiro, cara, porque eu acho que eu cheguei já a comentar contigo, mas naquela época, eu dentro da TV, eu correspondia, durante a Copa do Mundo da França, com aproximadamente 60, 70 clubes do Brasil, eu nem sabia que existia. Os caras mandavam lá pelo mural da ESPN, pô, como é que joga? Qual é a minha posição? E eu ficava o dia inteiro respondendo os caras com a maior alegria do mundo. E aí mudou. Aí, de fato, o rugby nacional começou a mudar e da TV disparou, né? E o engraçado é que deu corpo, né? Deu corpo a outros canais também fazerem alguma coisa. E aí, veja só, que a gente tem como referência, por exemplo, o Martoni, referência o Carly na Sport TV, quer dizer, já estão, outras vozes estão se multiplicando, né? Parece nada, né? Porque as pessoas acham que é sentar e falar do jogo, né? Mas você tem que colocar história, você tem que falar um monte de coisa legal. E eu vejo uma coisa, o Cledi de um jeito e o Ari, como evoluíram até na visualização do jogo. Eu lembro que as primeiras conversas, as narrações do Ari, você via que ele tinha muita dúvida. Hoje ele palpita até muitas vezes, né? Isso é legal também, né? Verdade. E um corpo diferente, né? Só para contar um pouquinho, você lembra do tempo quando você assistia os primeiros jogos internacionais, como é que eram? Conta para essa molecada hoje que começou há 10 anos a jogar, como a gente descobriu o rugby de fora? Assistir Escócia, Argentina, como é? Você lembra disso ou não? De vez em quando, né? De vez em nunca, chegava algum filme em rolo, né? Alguém exato. E passava tudo punhado, você não via direito. E era de coisa de 3 anos atrás, né? Tanto é, Sim. E eu acho que você lembra, na época de São Luís e tudo mais, a gente adorava ver o Black de Barbária. Naquele antigão, porque era sensacional. Sim. Mas era um outro mundo, né? Era um outro mundo. Eu nem sei, cara, como a gente sobreviveu, assim, na parte do conteúdo técnico do jogo, né? Porque a modificação do jogo, ela é constante e perene. E a gente via um jogo de 2 anos atrás, quando chegava um filme, e tentava jogar porque os caras estavam jogando. Só que o mundo inteiro já estava 2 anos na frente. Não, será uma confusão lá.
Mas era divertido, não era? Porra, entendo. E uma coisa louca, né, que nós jogamos contra os grandes, né? Dificilmente vinha o time seu D, né? Então você jogou com caras que se contar hoje coisa naquele sul-americano em Santiago, não foi isso? Lembra disso ou não? Eu lembro, então, a gente teve oportunidade. Então, a nossa geração, a minha e tua, e depois eu peguei umas na sequência, mas já mais veterano, mas ainda jogando, né, na seleção. Aquele pedaço da geração do Brasil, que era muito boa, inclusive, né? Porque tinha muito estrangeiro, tinha inglesada do SPAC, tinha os franceses do Pasteur, tinha cada gente, cara bom pra caramba. Tinha o pessoal de Niterói, não era grande a comunidade, mas era tecnicamente muito forte, exatamente por conta de estrangeiros que jogavam aqui, né? E era muito boa. E a gente teve a oportunidade de pegar, de fato, as seleções principais de cada país que a gente jogou, né? Então, você jogar contra o Matarazzo, o Travaglini e o Buporta, pelo amor de Deus, não tem preço. Nossa Senhora. E eram muito grandes, né, grande? Muito grande. Não, forte. A gente ia para assistir o jogo deles, né? Verdade. Dentro do campo sem pagar ingresso. Exatamente. Para trocar camisa depois do jogo, né? Depois na festa, do terceiro tempo. Opa, deu uma caidinha no som aqui. Você tá aí, Martoni? Eu não quero aqui pra você. E aí? Tá tudo bem? Beleza, perdão. Não, mas foi muito interessante. Foi um período muito interessante, cara. Foi de grande aprendizado. E para mim, assim, fica... Porque depois, um pouco antes já da nossa época de molecada, né? 77, 78, 1979, depois, além da gente, um pouco antes já tinha uma brasileirada, e nada contra a gringa, pelo amor de Deus, eu adoro os caras até hoje, no meu clube sempre teve um monte, não é esse o sentido. O sentido é que muito cara do Brasil mesmo começou a jogar, né? E você vê que os caras também eram bons, né? Então, falou, pô, e as coisas andaram, de uma forma ou de outra. Eu penso assim, do rugby, para mim, particular. Eu só agradeço ter tido a oportunidade de ter feito o melhor que eu pude fazer e agradecer por pertencer ao rugby. Nunca que eu fui nada. Para mim, eu não me considero nada. E ainda bem que eu não fiz besteira dentro do rugby nenhuma vez. Exceção de umas briguinhas de campo, aquelas coisas todas, que faz parte. Mas assim, né, como valores e tudo mais, né? E como você está sentindo o rugby brasileiro hoje? Ele é do Brasil ou no Brasil? Com a pandemia, com a seleção, com os clubes? O que você está sentindo? Mesmo, independente da pandemia, quer dizer, antes e agora, o que se faz? Eu pessoalmente estou muito preocupado. Como é que você sente essa história toda? Eu sei que é difícil pensar, mas nós estamos vivendo. Bom, vamos tentar dividir. Você sabe que desde 2017 para 2018, por questões profissionais, depois de quase 40 anos no meu clube, eu tive que me afastar. Eu colaboro com os caras, mas não estou mais na ativa, né? Então, perdi um pouco a mão sobre o que está acontecendo. Aí, depois logo veio a pandemia, né? E, assim, pensando em clubes, eu acredito que, assim, os clubes têm muita história, muito passado, mas falta a todos nós um pouco mais de direcionamento. Deixa eu tentar colocar assim, de construir algo mais sólido. Eu penso que união de clubes, não de jogar junto, mas é assim, porque o meu clube, o teu clube, o clube X, o clube Y, não se cotizam, e já que não vem da Confederação Brasileira ou mesmo da Federação Paulista de Rugby, e tenhamos um local para jogar rugby, e o poder público, as políticas públicas, infelizmente, não dão espaço. Falta movimentação interna também com político para tentar conseguir um espaço. Quando você pega uma cidade desse tamanho, acho que dois campos nem adianta, você não é meia dúzia, mas sei lá. Mas enfim, já que não tem isso, não tem aquilo, eu nunca vi, e eu participei, e você também participa a vida inteira do seu clube, e a gente é oriundo de clubes fortes, né? E assim, a gente, seguramente você tentou e eu tentei, mas a gente não consegue mobilizar internamente o clube para sentar com outro clube, sentar com rivais do campo, mas fora do campo as diretorias sentarem junto e falar, cara, vamos montar
um espaço, vamos adquirir, vamos fazer vamos planejar isso com ações políticas ou financeiras, whatever, mas de uma maneira que a gente tenha um espaço definitivo, que tenha 2, 3, 4 campos e tudo mais. Eu acho que isso é o lado de clube. Aqui de São Paulo, das outras cidades é mais complicado, a realidade é diferente, né? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela é grande demais, né? E difícil você chegar no prefeito. Eu, pessoalmente, bati muito na porta da Soninha, ex-colega sua aí da ESPN. Eu fui, por exemplo, falar com o Eduardo Suplicy, que teve um filho que jogou no Rio Branco. Tem que ter gente boa, né? Para tentar. E descobri, nessa brincadeira toda, 5.700 campos da prefeitura em São Paulo. Não temos mais ou menos quatro, né? Por quê? Todos os campos, de algum motivo, é só futebol no final de semana. Acabou, eles não trocam, não fazem essa parceria. Você vai para uma Nova Zelândia, você sabe melhor do que eu, lá o futebol é quase nada, mas tem parceria com o rugby. O espaço se usa para períodos de futebol, períodos, outro esporte, o rugby, e assim por diante. Então, o que você falou é exatamente isso, né? Não tem essa conversa entre os clubes, principalmente os grandes clubes, né? SPAC, Pasteur, Band, Poli, né? Quer dizer, nós temos a Poli, que é da USP, temos o SPAC, que é privado, isso é importante lembrar, é privado, nós temos o Serete, que é aquilo, né? É aquilo, todo mundo joga lá, então não é um campo qualquer. Outras cidades poderiam arrumar campos melhores. O Rio perdeu o campo olímpico, né? É triste isso, né? O campo olímpico, por burocracia federal, e a comunidade nossa é muito, muito separada, muito desunida, né? Muito achando que, sei lá, não sei explicar, né? E nós temos uma seleção razoavelmente boa que evolui bastante, mas também já está desgastada, né? Porque o jogador eternamente na seleção desgasta muito. Eu sou dessa opinião, né? Eu também. E no ano de pandemia, não tem ninguém treinando quase, né? São raríssimos jogadores treinando, porque não tem motivação, né? Então nós estamos perdendo também jogadores, porque o cara não vai mais treinar, por quê? Por que eu vou treinar? Né? Então eu fico preocupado que a gente vai ter um gap grande agora, né? De jogadores para os clubes, né? O Band sofreu, o SPAC está sofrendo, né? Sei lá, quantos mais estão sofrendo, né? Pelo Brasil todo, né? Isso é complicado, né? E uma coisa, Martoni, narrar hoje um grande jogo da França, da Escócia, qual é a emoção? Qual é a sensação que você tem? Fala, cara, tô nessa coisa mesmo ou é sonho? Como é que você sente? Então, demorou para exatamente virar a chave, né? E, assim, é algo surreal, né? Por isso que eu digo que a vida, eu penso assim, eu sou meio prova viva disso. Você tem que se preparar, né? Mas você colocar aquela vida tipo coaching, nada contra, mas, sabe? Sim. Eu vou chegar na Lua quando eu tiver 43 anos de idade, não é bem assim. E de repente você pode bater em Marte sem saber. Então, o caso foi isso, né? Quando o dia que minha vida mudou mesmo dentro da TV foi em 2011. Pra falar a verdade, quando a gente foi fazer a final da Heineken Cup em Cardiff. Ali foi alguma coisa surreal, cara. Porque você falou daqueles filmes que a gente via, e o cara que eu sou mais fã do rugby até hoje, talvez por memória afetiva, porque foi o primeiro cara que eu vi que era totalmente diferente do mundo do rugby, era o Griff Edwards, né? E a gente foi na terra dele fazer uma final de Heineken Cup, um torneio maravilhoso, lotado, deu tudo muito certo. E eu procurava ele desesperadamente lá. Desesperadamente, porque eu queria fazer uma matéria com ele. Na verdade, eu queria dar uma de fã, abraçar, dar um beijo no tio, aquelas coisas, mas se desse, eu queria fazer uma matéria, né? E aí a gente conseguiu, através do correspondente da ESPN lá, que tinha amizade com ele. E ele ligou pro Gareth, o Gareth marcou com a gente no dia do jogo, umas 6, 7 horas antes do jogo, na porta do hotel. A gente estava no hotel ali que é do lado do Millennium Stadium, principal, que hoje em dia, lotado de gente que já estava torcedor para tudo quanto é lado, cara. Parecia um jogo de futebol, uma muvuca, sem briga, todo mundo se divertindo, mas lotado, né? E aí ele chega. Assim, o negócio foi tão emocionante que o cinegrafista Marcelo, da ESPN, ele começou a gravar dali, né? Eu fui falar com ele e falei, eu tô aqui por sua causa, cara. Vou te falar a verdade, porque
Eu era moleque, jogava futebol, gostava de rugby, mas quando a gente via você jogar aquele All Black Barbarians, só quem sabe um dia eu consiga fazer algo próximo disso, né? Que jogo Sim, sim. maravilhoso. Pá. E aí eu falei, pra mim, você é o Pelé. Ele falou, imagina, que é isso, cara? Jamais. Então foi pra mim, pessoalmente. Não sei no mundo, Sim. deveria ser. Pelo menos pra mim é. E aí, Márcio, foi muito legal a entrevista. E aí, o povão viu que era o Gareth Edwards e a gente tava cercado, assim, né? Tipo, 6, 5 metros de distância. Tinha até um segurança lá do hotel, os caras seguraram. Mas aí, cara, sabe, eram os torcedores do Leinster, irlandeses, torcedor do Northampton, inglês. Os caras veio tudo abraçar o cara, não deu nem mais para entrevistar. Tinha cara que chorava igual eu, meu. Parece brincadeira. Cara que os caras falam, eu nunca vi, nunca pensei que tá perto de um cara como você. O cara é uma lenda mesmo, uma flor de pessoa, né? E assim, e aí a gente vai pro jogo, foi aquele jogo tudo lá, e a ESPN tinha vindo de Dublin, porque tinha a Euroleague de futebol, a Heineken Cup e a Champions League de futebol, né? Então, o mesmo grupo, né? De jornalistas, cinegrafista, produtor e tudo mais. Então veio junto de Dublin, parou lá, então tava todo mundo do futebol lá com a gente. Tava o PVC, tava o Dudu Monsanto, enfim. E eu lá no meio dos caras. Perdão, cortou aí? Não, dá boa, dá boa. Vai falando, pode falar. Perdão. E, bom, e aí a gente vai pro estádio, cara, e deu aquele jogo maravilhoso, um jogo inesquecível do Johnny Sexton, e os caras do futebol ficaram abismados de ter quase 75 mil pessoas no estádio, não ter uma briga, todo mundo se divertir, encher a cara, todo mundo no bom sentido. Aí você sai do estádio, vai no entorno, depois do jogo, ingleses e irlandeses brincando junto com o rugby, fazendo touch, fazendo flexão de braço. Quem ganha na flexão de braço toma um pint, sabe? Os caras não acreditavam, falavam, isso é surreal, isso é surreal, isso não existe. Falei, existe, o rugby é assim, né? Eu lembro muito do PVC falando, né? Ele, com todo aquele jeito dele de anotação, de informação, de dados, né? Ele ficou impressionado, né? Impressionado com as informações que ele pegava, né? De passes de bola, né? E até isso, quer dizer, isso é legal, que as pessoas vão, de certa forma, vão se educando, os outros jornalistas, né? Porque a impressão que dá que os jornalistas, de forma geral, parece que entram no jornalismo para aprender futebol, né? E não esquece que existe uma variedade muito... Tá. Vou fazer um negócio. Tá. Espera aí. Melhorou? Oi, tá me ouvindo? Tô tranquilo. Perdão, Márcio, aqui tinha caído o Bluetooth. Perdão. Se eu puder repetir, te agradeço. Assim, foi muito maluco a emoção que o PVC teve naquela vez, e mostra quanto o jornalismo esportivo precisa conhecer os outros esportes, né? Por exemplo, eu quando criei esse canal aqui, o Papo Fora do Eixo, é justamente para falar de muitas outras coisas, além do rugby. O rugby é a minha paixão, lógico, né? Mas as pessoas não sabiam da ginástica, não sabiam do basquete direito, não conhecem os ídolos. A gente tem que conhecer os ídolos, né? Conhecer as pessoas, como é que é a vida desses caras, né? Porque é difícil, né? Não é fácil para ser campeão olímpico, né? Ou campeão mundial, ou campeão sul-americano. O cara vai lá, joga e tudo bem, veste a camisa e ganha uma grana. Não fosse obrigação, é um baita de um trabalho, né? É que nem você para chegar num jogo, você tem que saber o nome do jogador, o que ele fez, o que ele não fez, quantas vezes ele correu, o nome do pai, da mãe, da tia, da avó, sei lá, tudo isso para encher o tempo, né? Isso é muito, muito doido. As pessoas têm muito a coisa de criticar bastante e contemplar a transmissão, o comentário, mesmo que não concorde, né? Isso é uma coisa louca. E tem muita gente que te enche o saco por causa disso, dos comentários que você faz ou não? Olha, cara, isso é uma coisa que me surpreende, assim, eu fico até às vezes abismado. É muito raro alguém contestar. O que eu acho, assim, contestar agressivamente, acho que ao longo desses 17 anos, umas 3, 4 vezes citando. Olha que ele faz jogo pra caramba, né? Assim, e divergir do ponto de vista, sempre na maior educação, e é sempre um aprendizado, né? Porque quando você está trabalhando no jogo, muitas vezes você tem uma visão que às vezes o cara que está em casa, às vezes está mais privilegiado, o cara está mais relaxado, ele vê um detalhe que você não viu, embora você tenha
mais câmeras para você observar, mais telas para você ver durante o jogo. Mas, fundamentalmente, quando você está no estádio, a tendência de você ver o jogo de melhor forma é muito maior do que quando você faz como a gente faz, na maioria dos jogos. Você faz no estúdio, né? Então, assim, cara, para mim é um dos meus maiores orgulhos, cara. E dentro da TV também os caras reconhecem. Falam, é impressionante como ninguém briga contigo. Quase todo mundo concorda, né? Eu falo, é legal, né, cara? Porque, embora eu gostaria de ser mais profundo nas análises, mas o rugby ainda não está pronto para mais profundidade, tá? Então, eu tentei algumas vezes e aí o pessoal meio que não entendeu. Tem muita gente que chega no rugby, né? E aí o cara não jogou rugby, o cara vê lá de vez em quando porque ele gosta. Então é muito difícil para ele entender quando você vai a fundo no breakdown, lá, para vocês não sabem o que é o duelo, tackle positivo. É mais complicado o sistema de jogo, porque defendem 13-2, porque 12-2-1 atrás, porque 14-1, que local do campo que fica muita gente na frente defendendo. É mais complicado isso. Eu gostaria, né? Quando a gente esteve no Mundial de 2015, a gente fez algumas coisas de lá, né? Na BBC. A gente era convidado. Aí era uma delícia. Você sentava no programa e os caras te puxavam ali. Meu, por que o segunda linha foi para a direita quando ele devia ir para a esquerda? Porque, assim, muito técnico, né? Um negócio para o público que está mais acostumado. Nosso público melhorou muito. Deu capilaridade e técnica também. Os caras entendem do jogo hoje em dia, bastante. Sim. E uma coisa que está me chamando a atenção é cada vez mais polos estão crescendo, mas crescendo. E aí não é uma crítica, mas uma reflexão, a confederação não está percebendo. Existem polos fora de São Paulo, Rio Sul, que estão crescendo, né? E estão entendendo do jogo, né? E justamente isso que você sente, né? O time que você fala, nunca imaginei que tivesse um time e que tem fundamento por causa do número de estrangeiros que moram no Brasil, né? Então você pega Cuiabá do Melina, você pega a Bahia, tem lá uma série de jogadores, antigos jogadores que moram na região ali de Porto Seguro, Salvador, Natal, que já teve um time na primeira divisão, né, que poderiam ser agregados, repensar a política de esportes, né? Nós não temos uma política de esportes no Brasil de rugby, né? Não temos. Eu vou a fundo porque quando começou a confederação eu era diretor lá, né? Sim. Gente que meio que fundou lá o negócio. E assim, e não tinha também no COB. E não tem, e vou mais longo, não tem no World Rugby, tá? Sim. O modelo que o Brasil faz, o Brasil é quase que obrigado a fazer isso. Sabe, tem uma entrevista do Ari Aguiar minha com o Brett, não lembro sobre o nome mais dele, esse ACO na World Rugby até o final do ano passado, esse é agora, por pouco tempo. Ele é claro em falar pra gente. Falou, siga o Brasil, está indo bem, siga o modelo do Japão. Conquista alguma coisa de seleção e resultado em Copa do Mundo. Aí vai ter dinheiro, aí vai ter visibilidade. Fora do ar, eu perguntei para ele, falei, cara, mas não é assim. Porque os clubes, eles estão minguando, os clubes estão sem grana. É muita exigência para jogar, é muito dinheiro que você tem que pagar para jogar, e papapá. Aí ele falou, olha, vocês estão no caminho certo, continua com a seleção, paciência. Falou assim, paciência. Clubes, paciência. Seleção é o caminho. É um modelo. E no COB, eu ia lá quase semanalmente no período que eu era diretor, falava com o Marcos Vinícius, preferencialmente uma pessoa, algumas vezes com o Carlos Arthur Nussmann. E todos eles lá tinham, e eu não vou entrar aí se houve falcado do meu, nem sei, cara, não sei. Sim. O que eu sei é que o modelo contestava. Sabe? Eles falavam para mim, campeão, pega 15 caras, quem é bom de rugby? A Nova Zelândia? A gente manda, tem dinheiro para isso. Manda os caras para Nova Zelândia daqui 3 anos, visando os Jogos Olímpicos, né? A gente põe os caras para jogar aqui. Eu falei, eu não posso fazer isso, desculpa, cara. O rugby tem que ser jogado. Não pode ser jogado por uma minoria e depois chegar e conquistar até alguma coisa. Isso não é esporte. O que é meu sonho no Brasil é que todo mundo jogue rugby. Que todo mundo joga, faça esporte. Não que seja uma elite. Enfim, mas ele tinha que concordar porque o dinheiro que os caras liberavam era para alto rendimento. Tem para desenvolver, tem, mas é pouco. Eu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos dos Sevens, eu teria um outro pensamento.
aqueles Jogos Olímpicos, a gente teria que ter todos os jogadores brasileiros, criariam ídolos para os seus clubes, suas regiões, e a partir deles nós formaríamos uma geração que, ó, eu quero ser que nem o Martoni, quero ser que nem o Ige, quero ser que nem o Diegão, quero ser que nem o fulano ou ciclano. Aí colocou lá alguns jogadores, alguns até são muito bons, eu não posso negar isso, né? Mas Claro. não sobrou nada. Por exemplo, nós temos um Tanque, o Moisés, que são referências para São José, né? O Matias, que é referência do Jacareí, mas e o resto? E os outros, né? Não temos esses modelos. O cara quer ser o quê? Ele quer ser o cara da Nova Zelândia, ele quer ser o cara de Fiji, eu quero ser o da Inglaterra, mas ele não quer ser o Pilar Jardel, por exemplo. Ele não quer ser, mesmo que não seja o melhor, mas é o cara que joga na seleção, né? Por exemplo. Então, a gente não cria esses ídolos, né? A gente não cria essas pessoas. Eu vou chegar lá. O Portugal é um exemplo de ídolo. Eu até acho que, mesmo ele em decadência naquele momento, já ficando velho, ele devia ter ido. Porque ele seria uma referência para ele. Ser um jogador olímpico é uma coisa fantástica, né? Uma coisa única, né? É que nem você. Hoje a referência da comentário é o Martoni. Quem é o cara da seleção brasileira como referência? O Tanque, só? O Moisés, só? Mas deveriam ter vários outros, né? Vários outros Tanques, vários outros Moisés, que podiam ser referência, né? O Brasil não tem esse modelo de, põe os 15 e vamos ver o que dá. O rugby não é só 15, né? É bem mais do que 15, né? Bem mais que 15, exatamente. Você tocou num ponto que é absolutamente correto, cara. Assim, falta ídolo, falta fabricação de ídolos. E não é só no... Hoje em dia, a gente tem o brasileiro, eu não sei por quê, porque eu sou meio fora da curva nisso. Eu acho que nós, brasileiros, somos muito bons na grande maioria dos esportes. O que a gente é incompetente do campo para fora. Sim, porque exatamente. se a gente fosse competente, a gente teria grandes equipes de futebol, grandes equipes de rugby, grandes equipes de basquete. Você poderia ter uma NBA aqui dentro, você poderia ter um NFL aqui dentro de futebol, você poderia ter uma Heineken Cup aqui dentro de rugby. É que a gente é muito incompetente, que a gente fica preocupado com o modelo lá de fora, em vez de se preocupar com o daqui de dentro. Né? Sim, Entra, Marco, é complicado isso. Entra uma questão que, assim, o dirigente ele quer resultado de curto prazo, porque ele tem lá 3, 6 anos no cargo. 6 anos no rugby não é nada. sim. Então, assim, desculpa, mas vai ter que demorar 30. Sim. Porque você vai ter que fazer o trabalho de formiguinha. É exatamente o que você está dizendo, é complicado. Demorar. E eu acho assim que, aí é uma opinião pessoal, que nós perdemos 10 anos. Apesar de todo esse investimento, toda essa ideia que nós temos hoje, nós perdemos 10 anos. Nós vamos ter que recomeçar mais 10 anos para tentar chegar no nível. Por exemplo, nós temos, biotipos diferentes no Brasil, né? O Sul, o Nordeste, né? Que poderiam ser aproveitados. Né, poderiam ser aproveitados. E nós não temos esse aproveitamento. Né? Por exemplo, você pega lá um segunda linha da África do Sul, eu sempre brinco com o Bilks, né? Por que os caras comem zebra, né? Sai atrás de leopardo para ficar desse tamanho? Né? Por que eles fazem? Porque o brasileiro não é grande, né? Se você analisar bem. Quando você tem um pilar maior, você fala, meu Deus, quem é esse cara? Né? De onde surgiu esse cara? Né? Você pega um Jardel que começou tarde a jogar, é um pilar forte, mas precisava de tempo, né? Aí você pega lá o menino Nelsinho, que está nos Estados Unidos, é um pilar forte, mas começou ele quis jogar, ele veio para São Paulo, jogou no Band, jogou no SPAC, jogou no Pasteiro, jogou em todos os times para poder jogar. Né? E nós não temos essa observação. Né? A gente quer jogar porque a gente já é forte e já vai jogar para a seleção. A maioria quer jogar na seleção, mas nunca jogou um time dia a dia. Né? Quer dizer, só o rugby de clube faz o jogador errar mais. E a gente erra muito na seleção. A nossa geração foi isso, né? Porque quantos jogos internacionais nós fizemos antes do Sul-Americano de 78? Nenhum, né? Nenhum. Não tinha como, né? Não tinha como, exatamente. E esses meninos ainda estão jogando mais do que você possa imaginar. Mas para jogar, tem que jogar. Jogar no clube, errar no clube, fazer besteira no clube, participar do clube, né? Mas depois, agora eu sou da seleção brasileira, né? Muita gente vai para a seleção sem nunca ter jogado no clube. Aí que se arruma um clube para ele jogar, para ele poder ter mais manha, vamos dizer assim, né? E nós não temos também uma política tipo americana, que o menino passa por tudo antes para chegar. Agora eu quero rugby, ou agora eu quero basquete, ou agora eu quero futebol americano, ou beisebol e assim por diante. Nós não temos essa história, né? Isso é triste pra gente, né? Isso é muito triste. Eu acho. Eu concordo contigo e eu vou mais longe. Eu acho que assim, o mundo
esportivo, ele é baseado em clube. Ele é baseado na cultura do clube. Seleção são momentos maravilhosos para quem chega, todas as honrarias, mas você tem que trazer o DNA do teu clube para dentro da seleção. Você quer um exemplo que deu hiper errado? Jaguares. Fala desde o primeiro dia. Para você, em si mesmar os caras, eles ficam 3 anos juntos, não absorve uma técnica do cara que está jogando Harley Quinns, do cara que está jogando Stade francês. Não, fica ali. Muito técnicos, muito fortes, muito habilidosos, sem dúvida alguma. Mas se fecharam. O resultado foi catastrófico. Aí liberou. Agora está todo mundo na Europa. Por quê? Seleção é momento. Ela não é, por exemplo, você pega os jogadores do top das seleções, o Bodenberry, sei lá, ou esse Antoine Dupont, que está jogando um absurdo, até dor de cabeça de ver. O cara aprende no clube dele, meu. Ele chega na seleção pronto, e ele agrega. O Scranhalf reserva lá, Batista Serran, tá vendo o Antoine Dupont, treina com o Antoine Dupont, e troca a ideia. Sim. Um aprende com o outro e melhoram os dois. Agora, se você encerrar eles e ficar o ano inteiro só os dois jogando um contra o outro, acabou, meu. Você não tem abertura, você não tem amplitude. É um erro, e além disso tem o lado emocional, né, Márcio? Acho eu. Você, mesmo numa carreira profissional de rugby hoje em dia, mas você tem que ter teu clube de coração. O moleque do Pasteur. Vamos que amanhã ele seja contratado para jogar, sei lá, no Clermont. Mesmo ele gosta do Pasteur, cara. Se ele vier no Brasil, ele vai no Pasteur. Ele vai estar vivendo, ele quer viver ali. Né? Ali é a vida dele, independente do lado profissional. Aqui não. E aí você perde a cultura. E sem cultura para evoluir um grupo de seleção, a seleção se torna um time. E um time é um time. Um time que não foi escolhido. Um time que não foi escolhido pelos jogadores. Tem uma grande diferença. É uma série de situações, né? Isso é uma coisa que você colocou bem, né? Por exemplo, eu dou um exemplo interessante, o RPT. Né? O RPT, né? Aquele projeto social, se está jogando, papapá. E um dia, conversando com o Mal, ele falou assim, tem um monte de molecada, de meninos e meninas jogando por aí. No Pasteur, no São José, no isso, naquilo. Mas na hora do vamos fazer aqui atividade aqui no RPT, vem todo mundo, né? Só não vem quem realmente não pode, porque os caras são o quê? São RPT. É uma das poucas estruturas, que não é clubística, mas é social, né? Os caras vão para ajudar o RPT de algum jeito. Ou através do jogo, ou através do quê? Do que eles aprenderam. Hoje muitos estão fazendo faculdade, terminar a faculdade, né? Tem a comunidade ali, a comunidade deles, né? Parece brincadeira pensar, mas é a comunidade dele, né? Coisa que aí é um defeito. O Pasteur, esses 3 últimos anos, melhorou muito. Quando os franceses velhos voltaram ao Pasteur, né? E trouxeram os velhos conceitos de rugby, né? Francês. O Band sofre com isso, né? O Band sofre com isso, né? Não tem uma comunidade que se junta, perdeu o campo, tem que procurar outra coisa, aquela coisa toda. E o SPAC me assusta muito. Você lembra que a gente ia para o SPAC e ninguém falava português lá dentro do SPAC? Verdade, né? Todo mundo falava inglês? Ou você aprendia ou você boiava? Né? Então, é verdade. Né? Então, hoje você vai no SPAC e todo mundo fala português, cara. Né? Acho que até o porteiro lá falava inglês naquela época. Então você entrava no pub, hoje você não pode entrar no pub se você não for sócio, né? Uma coisa interessante, né? E é louco de pensar isso, né? Até essa coisa do aconchego, né? Vamos dizer assim, né, Martoni? Nós perdemos isso um pouco, né? Porque a gente perdeu um pouco de brilho, né? Porque imagina o SPAC local de Londres, como exemplo, tá? E aí acaba um jogo do Saracens contra o Pasteur, hipoteticamente, e os caras decidem depois do terceiro tempo oficial, os que são amigos, os dois, vamos naquele bar, daquele clube chamado SPAC, os caras iam abrir o tapete vermelho. Jogador de rugby, cara, os caras estão aqui, mudou, porque a gente perdeu, em parte, e aí aí eu concordo contigo, esses anos muito calcados em alto rendimento, eles não conseguem gerar, eles dificultam o trabalho dos clubes, que você perde jogador a todo momento, você forma jogador, e o custo vai ficando cada vez mais alto, então o clube tem que pagar em qualquer categoria para jogar. Quando ele começa a tomar um porte forte,
a seleção leva os melhores jogadores, aí ele tem que contratar, aí se ele contrata, que eu não vejo nada errado, aliás, Sim. você pode ser amador e ganhar sua graninha lá, porque ninguém vive de brisa, né? Lógico. Só que o clube aí, como é que o clube faz? 95% dos clubes, eles perdem a categoria de base porque não dá para investir ali. Então, falando, cara, eu tenho esse orçamentinho aqui, então vamos ser competitivos, ou vamos largar a competição e vamos investir na base. Às vezes dá para fazer os dois, mas é muito raro. Não é um modelo que dá certo. E tem uma coisa que é provada em todos os esportes. Eu tive uns meses atrás com o Bernardinho lá no Rio, que o maior momento de se perder atleta é entre 18 e 21 anos de idade. Por quê? Porque é a hora que ou ele vai para trabalhar, ou ele vai ter que estudar, ou ele vai ter que tomar um rumo que o pai dele falou, ó, se vira, para de jogar essa coisa aí. Seja vôlei, seja basquete, seja o quê. Se não ganhar grana, o moleque vai embora. E muitas vezes o moleque é bom. Só que você não tem, né? A gente não tem investimento. Então é difícil a gente manter um jogador entre 18 e 21. Que é o período mais. Que depois de ele passar desde os 12, 10, 15, hoje está mais cedo, né? Para começar a jogar para valer aos 18, 19, 20, ele vai embora, porque ele precisa estudar. Senão ele não sabe o que vai acontecer depois, né? E isso também é um medo, né? Isso também é um medo, né? De jogadores que depois que terminam, que optam por jogar rugby, depois não sabem o que fazer. O que eu vou fazer depois de jogar rugby? Né? Até o Pinga está descrevendo aqui que o Pasteur, São José, já que eles são exemplos. Mas todos estão sofrendo, né? Todos estão sofrendo com essa coisa. É verdade. E assim, as bases nossas, infelizmente, com exceção do SPAC, né? Que tem uma base física dada, as bases são... a gente, dos três porquinhos, a maioria dos times ainda está, não lembro qual dos três, mas que qualquer sopro vai voar a casa, né? Sim. Sabe, você pode... Eu pego o exemplo do meu clube, durante 5, 6 anos, seu orçamento de mais de 1 milhão por ano. Um ano você perde, você não recupera, sabe? Você não recupera. Então, você está falando de situação complicada e de uma estrutura que demanda para você levar o esporte a sério, né? Se não você leva como hobby de final de semana, que também está ótimo, nada contra, mas o que a gente está dizendo assim, aqui é que o modelo da passagem do rugby absolutamente amador no rugby mais conceitual e talvez algum dia mais profissional ou profissional, é uma passagem extremamente dolorosa e que alguns chegarão, outros nem tanto, e muitos surgirão, como foi em qualquer lugar do mundo. Eu pelo menos penso assim. Não, é interessante pensar, por exemplo, a Poli tem um projeto diferente, até pouco tempo eu não conhecia o projeto deles, conversei com o cara sobre isso, entender como é que era o projeto deles, estão crescendo. O Pasteur, nossa, 3 últimos anos foi um trabalho que recuperou, costurou os problemas. Acho que o Band precisou cair para crescer de novo, né? Fazer um trabalho de base, aquela coisa toda. Parece que sim. Mas o SPAC, eu não sei como tá, mas eu sei que tem lá gente dos velhos jogadores do time na fase boa, 2013, 2014, estão voltando para tentar ajudar de algum jeito, né? Então tudo isso é a tal da comunidade, tal do clube, né? A tal da coisa de resgatar. Agora eu estou bem, agora eu vou ajudar os caras que estão mal, né? De algum jeito. Mas o que porque o Márcio, para mim, cara, e concordo assim embaixo. Mas isso tudo deve-se e quando você vê jogadores importantes, os caras, meu sonho é jogar uma Olimpíada, meu sonho é jogar o Mundial. Não, meu sonho é ser campeão brasileiro. Sim. Quanto a gente achar que os nossos jogadores, o sonho dos caras meu sonho é jogar no Clermont. Fala, peraí, você tem que querer que teu time seja campeão, né? Você tem que vibrar que teu time está indo bem e que ele vai ganhar, porque você vira um torcedor. Se você não tiver isso, você não tem identidade, entendeu? Sim. Eu também não fecho questão, nem sou dono da razão, mas eu não consigo enxergar como que um jogador ele pretende fazer algo que não depende do clube dele. O gol da vida do cara é que o time dele seja muito bom, que o clube dele seja muito forte. O resto é bônus. Joguei na seleção, ganhei uma Copa do Mundo, fui campeão, meti 40 pontos nos All Blacks. Parabéns, cara. Ninguém está dizendo que não. Mas quando você pega, por exemplo, o Brian O'Driscoll, eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele, no final da carreira dele, ele foi jogar no Malone, onde ele começou, de graça, para ajudar o clube.
Ele torce Sim. até hoje pro clube lá. Sim. Não é pro Lions. É. Você entende? O Lions é o diferente. time, o que ganha, o que ganhou a grana dele, né? Por exemplo, Exatamente. o meu filho Pedro, né, ele teve a experiência de ficar um período na Irlanda, né? Na região do Munster, né? Ele ficou Hum. impressionado com o quê? Com os 350 mil clubes que tem a região. O Munster é o grande clube da região. Muitos jogadores, tem um jogador ali, pô, vamos ver se ele dá certo ou não, vem de trás aqui. Se não deu certo, volta para o clube dele. E a comunidade tomando conta. Né? Um toma conta do outro. E ele, como estrangeiro, as pessoas falam, como? Você conhece todo mundo? Televisão mostra, né? Que quem é todo mundo, É, né? E assim, é impressionante como eles trabalham. Quer dizer, tem o clube para jogar, para ganhar, para lutar, para quebrar, para treinar, para tomar bomba, e tem o clube para se divertir. Nós temos um problema, acho que é isso que o Brasil tem aqui, por exemplo, em São Paulo eu vejo. Nós deveríamos ter menos clubes na primeira divisão, esses 8, 9, 10 clubes, o resto social. O resto abastecer os clubes grandes. Porque tem um lá em Campinas, tem um lá, não sei o que, pode abastecer muitas vezes é bom, mas ele não pode transferir, porque não sei o que, tem a lei, tem isso e aquilo. Então ele perde a motivação. Porque ou ele briga com o clube e sai, ou ele é contratado e vem, quer dizer, mas é aquela dificuldade. Se cria muitas regras, né? Dificuldade de transferir um jogador é, que está em Campinas, que quer jogar no Spa, que quer jogar no Band, que quer jogar no Pasteiro ou no São José, e não consegue, né? Quer e tem potencial para acontecer isso, né? Os outros países acho que é um pouco mais fácil, né? Acontecer essa transferência, né? é, eu entendo que sim, e esse é o ponto mesmo, né? Porque você não consegue criar um vínculo, né? O jogador, e olha, eu não sei se mudou, mas até 2018, 17 para 18, que eu estava no meu clube, fazendo a Ah, gestão lá, o jogador bom, você investia nele dos 13 aos 18 anos, depois você não via mais. Ele ia para a sim, seleção, você não via mais. Então, assim, que fórmula é essa? Aí eu propus, porque a gente tinha uma parceria, você tem isso na época. Bom, beleza, eu sim, ponho um time inteiro de estrangeiro aqui. Eu posso trazer, eu vou melhorar muito o nível. Também proibiram. Então, sim, você fala, você vai fazer o quê, cara? O que você vai fazer? E o time inteiro, B, do Saracens, pode jogar aqui, campeonato. Proibiram. sim, Ah, só pode dois estrangeiros, só pode... Peraí. Então, assim, os meus bons jogadores você leva. Os jogadores fortes eu não posso trazer. Você quer que eu faça o quê? Que eu fique pagando conta? É muito difícil. É muito difícil lógico. você ficar pagando conta. Meu modo de ver está totalmente errado. Os clubes são, a maioria, como você disse, por enquanto, quase que a totalidade, são mais sociais do que competitivos no nível profissional. É um rugby mais Sim. social. Não tinha que pagar para jogar, não tinha que fazer aquele exame Inscrição no todo ano NAR, lá, no sabe? Não CNRU. tem. Isso aí eles deviam ter um local para jogar com um médico fixo, uma fisioterapia fixa, que eles não gastem e que eles sejam Sim, obrigados a ter metas sim, de desenvolvimento. Então, sim, o Pasteur, cara, você não vai pagar nada aqui. Você vem, você marca teu jogo, vai ter bancadinha, vem tua torcida, mas o que eu quero de você? Você vai ter médicos, vai ter fisioterapeutas, vai ter árbitro, você não gasta em nada. Não tem inscrição de jogador. O que eu quero de você? M10, M12, M14, M16, investe dinheiro aí. Porque daqui 10 sim, anos a gente vai ver esse resultado. Esse é o caminho. Se a gente sim, onerando o clube, é complicado. Então, eu vejo sim, enormes dificuldades. As pessoas são bem intencionadas, são ótima índole, ninguém aqui está indo contra isso. Mas o sim, modelo, ele é um modelo de vôlei. Você falou do sim. Bernardinho, Não, ninguém lógico, joga sem vôlei. dúvida nenhuma. E só cresceu quando abriu. No rugby ainda está numa bolha e que não consegue sair. Eu, quando discuto as coisas, por exemplo, as pessoas falam, mas você está discutindo coisa errada. Não, pelo contrário, nós temos que sair da bolha. Né? Conversar com outras pessoas de outros esportes para sair da bolha. Por exemplo, eu estou assustado, ou sei lá o quê, né? Impressionado, o crescimento do Rugby League no Brasil. Já vai ter campeonato no final de semana, etapa em São Lourenço, vai ter outras etapas programadas. Alguma coisa está errada. Por que nós não temos uma etapa, não temos programação de nada? Não ouço nada, olha o que eu procuro por aí, não ouço nada. Vamos fazer um modelo. Eu fui buscar os modelos do vôlei, de outros esportes, para como eles estão jogando. O que eles estão fazendo? O custo é meio mais baixo. Mas a maioria reclama o quê? Não tem visibilidade. A maioria dos quem quer bancar grana quer ser visível. Né? Então, por exemplo, não tem, claro, o custo é caro da ESPN, da Sport TV, mas por que não se tem um TV streamer? Né?
Eu sei que é difícil, mas é possível. De repente, para o menor, o streaming, depois os grandes jogos, os grandes canais e assim por diante. Ninguém consegue. Então, eles estão na bolha e não querem largar dessa bolha, não querem explodir essa bolha. Acho que eles têm medo. Eu sempre chamo o rugby como o Pinóquio, não, Peter Pan. O criança que não quer crescer. Né? Nós já passamos por fases, né? Nosso tempo tu não queria crescer, não crescemos. Demorou. Aí crescemos de novo, morremos de novo, né? E estamos querendo crescer, estamos morrendo de novo. Então, precisa um pouquinho de vontade. O que eu penso exatamente como você, e eu acho, por que você falou do Rugby League? Eu adoro o Rugby League, cara. Eu cobri uma Copa do Mundo de Rugby League no Band Esportes. Eu introduzi no meu clube em 2009. O campeonato que nós ganhamos em 2009, meu treinamento era de Rugby League com o meu time. Eu era o treinador, porque eu gosto... o Rugby League, para mim, tem um segredo e tem uma diferença fundamental em relação ao Rugby Union, que é determinante para você melhorar teu time. Não tem unidade. Significa que se você me marca e eu te marco, se você fizer try, a culpa é minha. Se fizer try, a culpa é tua. Não tem, era o asa que ia pegar. No Rugby Union, por conta do coletivo e das unidades, um joga para o outro. Depende da situação, o cara consegue se livrar. Então, isso eu adoro no Rugby League. Você tem que vencer teu duelo, no matter what. Sim. Agora, talvez o crescimento dos caras se dê porque é uma grande pelada, no bom sentido. Você não precisa tem 50 documentos para fazer uma inscrição, pagar não sei quanto. Se você não escreveu o teu jogador 15 dias antes, ele não vai poder jogar daqui 2 meses e meio. É uma confusão lá. Os caras que estão no desanime. Quando você pega o negócio, não está no campinho aqui, bater uma bola, vai lutar. Tanto é que eu tenho meu sonho, que é meu projeto de vida, que é ter 1 milhão de bolas para distribuir, é só distribuir a bola. Eu não quero nem ensinar o nome do jogo. Só quero que os caras peguem a bola e chutando. Porque, todo ser humano gosta de esporte. Então, se o cara fica brincando com a bola, não precisa nem saber o nome. Uma hora ele vai se interessar. Eu penso isso. É muito simples. É simplificar e criar uma base. E é engraçado que você vê, outro dia eu vi umas cenas de um grupo de Belém, que eu conversei com eles, né? Eles treinam no meio de um lugar que você fala, como é que pode? E jogam lá o rugby deles, né? Claro, falta alguém para ensinar detalhes, mas eles estão jogando. E eles falam, nós curtimos essa brincadeira. E ninguém fala nada. De repente pode ter um cara lá que possa ser melhor jogador, mas ninguém dá bola. E essa tal do fora do eixo, que eu sempre falo o tempo todo. Aí sempre fala do Niterói, bacana, né? Falamos do Pasteiro, do Banho. Tem um monte de clubes crescendo. Por exemplo, tem o Chabal que está em Minas agora, né? Tá lá em BH. E ele está fazendo um trabalho fora do clube, que é justamente ensinar a molecada a conhecer o rugby primeiro. Olha que legal. Né? Ele está lá criando uma escolinha com parceria com alguém para conhecer o rugby. Depois, se ele vai ser, esquece para frente, né? E que é complicado, né? As pessoas não conhecem, né? As pessoas não sabem, né? O que é isso, né? Que jogo é esse aí parece futebol americano? Verdade. E você chega no outro ponto, que eu acho que é o mais importante. Quanto mais pessoas conhecerem e praticarem, é diferente de jogar. E praticar é uma coisa. Sim. Aí você, com uma base muito grande, você vai extrair gente boa, naturalmente. Você pode criar uma liga fortíssima, profissional, que não tem nenhuma relação com os clubes. Você pode criar, tipo lá, como é na Irlanda, Leinster, Munster, Ulster, Connery. É diferente. E aí, você pega os clubes, essa é uma linha. A outra linha, como fizeram França e Inglaterra, que seguem com os clubes, viraram todas potências profissionais, mas seguem com os clubes. Mas a Real União Inglesa de Rugby, a ajuda que os caras dão para o clube é monumental, cara. Eu vi o que é lá. Os caras distribuem caminhões de dinheiro para os clubes. Aí os clubes conseguem se manter no bom nível. Na França, a mesma coisa. Sim. Então... Tem um cara aqui da Escócia mandando um abraço para você, hein? Tem um cara aqui da Escócia mandando... Jets, o quê? Não estou reconhecendo o nome dele. Você conhece? Já conheço. Tá na Escócia. Conheço, abraço. Ele mora lá na Escócia. Tá mal ele, né? Tá ruim, né? Tá triste, né? Tá morando num lugar feio pra caramba, né? Feio pra caramba. Mas o Martoni, e para você, de todo esse tempo que nós jogamos, qual o maior jogador que você viu jogar? Brasileiro. Você fala, cara, esse cara era um
se tivesse talvez em outro lugar, em outro momento, estaria um grande jogador? Tem muito, eu, você eu tem vi, muito, mas... para nomear exemplo. um é difícil, né? O jogador que eu joguei dentro do campo que mais me Ah, impressionou foi o Paul ah, Bishop, mas ele não era sim, brasileiro, né? Era sim, neozelandês, parece. sim, Era um jogador genial, cara. Ele fazia coisa assim que do nível de um Boden Barrett, do nível do Israel Degg, ele era sim, fullback, por isso que eu falo Israel Degg, o próprio Boden Barrett, um cara muito diferente, sabe? sim, Assim, extraordinariamente bom jogador. E brasileiros, eu vi muitos caras bons. É difícil de nominar um. O jogador que eu sim, diria que mais me impressionou, de fato, foi o Paul Bishop nos anos 1970. Né? sim, sim, Mas o Brasil teve e tem muito jogador bom, viu, cara? Eu, assim, eu viajei metade do mundo aí com rugby, você vê jogador bom, eu fiquei há pouco tempo lá com os caras do Saracens, são muito bons, tecnicamente brilhantes, mas nós somos tudo igual, cara. Mas nós é, somos tudo igual, não tem nenhuma diferença. E quando você fala sim, do biotipo, quando eu entrei na confederação, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o Rio Grande do Sul no mapa. Fui lá, sim, eu fui da federação, fui ver os clubes, acabei dando um jeito dos caras entrarem para a primeira divisão, ou na segunda passar para a primeira, e bom, aí tem clubes que aproveitaram isso bem, né? E exatamente por conta disso. E na seleção de Sérvia, eu trazia os caras da Bahia. Os sim, caras grandes, fortes, não tinha a mesma técnica, difícil para ficar. Mas assim, se a gente tiver uma capilaridade, a gente tem uma miscigenação de espécie, nossa, cara, que a gente sim, tem tudo para ser uma potência, como é no futebol. O futebol se perde por questões financeiras, porque tecnicamente continua sendo o melhor. Os melhores praticantes do esporte no mundo continuam sendo os brasileiros. E também pode ser sim, no rugby. Aliás, eu tenho a minha teoria, digamos, brasilianista, que a Copa do Mundo sim, de Rugby só vai ser a Copa no Brasil chegar. Aí ela vai ficar diferente. Mas o ah, chegar com condições de disputar, não chegar para chegar. Chegar para sim, disputar. Aí é diferente. Aí nós vamos ter umas coisas diferentes, os brasileiros fazer umas coisas, igual faz no futebol. Aí fica todo sim, mundo, demora 30 anos para copiar, porque a gente é criativo e inventivo, a gente tem defeito, mas a gente também tem sim, virtude, né? A gente tem uma lógico. tendência de ver defeito que é grande, né? A gente esquece as É, nossas virtudes. nós somos muito críticos, né, nessa história toda, né, nessa história toda. E as pessoas, quando ouvem alguém falando alguma sugestão que seja fora do esquema, as pessoas ficam preocupadas. Como é que esse cara está falando isso? De onde ele tirou essa ideia, né? É porque a gente tem que circular por aí, né? Você circula por meio jornalístico, a gente circula pelo meio, outros meios de esporte, a gente bate papo com um, ouve o outro, a gente presta atenção. A gestão da CBRU, a gestão da federação, então, tá tudo jóia. Mas ali precisava, sabe, é que nem um hospital, Martoni. Precisa de um cara que não seja administrador, seja um cara do rugby. Ele tem a visão do esporte. Então, o que nós precisamos fazer para o esporte melhorar? E as pessoas têm que entender que o esporte de fora para dentro melhore. Eu dou um case para você. Os rodeios. Quem vai assistir o rodeio? Quem vai se ver o cara pulando do touro e do cavalo? Ninguém. Mas o cara vai lá para tomar o chopp dele, para paquerar com as meninas, né? Para assistir o show do sertanejo. Ele vai para outra coisa, né? Então isso daí é uma coisa que teria que ser repensado. Nós não temos show, não temos evento. Mesmo nos grandes jogos, nós não temos evento, né? Isso é muito triste, É, né, cara? verdade. É toda uma estrutura. Esse é um conceito mais norte-americano, né? Você vai assistir um Sim, jogo sim. de. Você já deve ter tido a oportunidade, né, de assistir um jogo de futebol americano, de beisebol, de NBA. É uma coisa. Vou te falar. Eu cobri a final da Copa do Mundo, cobri a Copa do Mundo de Rugby 2015 na Inglaterra, que foi fantástica, maravilhosa, tudo organizado. Um jogo de playoff da NFL, ele te oferece mais, não dentro do campo, ele te oferece mais Sim, no entorno. no Eu entorno, não né? digo Super Bowl, porque eu nunca fui, eu não posso dizer. Sim, Mas no jogo que eu sim, já fui em vários, meu amigo, é assim, você fica 10 horas lá. Você sim, bebe, você come, você compra camisa, você joga futebol americano com os caras, você faz de tudo. Se der tempo, você assiste o jogo. É assim que funciona. exato, Se exato, lembrar. exato. Se lembrar que tem um jogo, você vai lá e assiste, né? Então, essa é a história. E você vê, por exemplo, o quantos profissionais de outros esportes estão aí, ganham medalha de ouro, ninguém valoriza, ganha prata, ninguém valoriza, ganha, né, bronze, ninguém valoriza, ou ganha o sul-americano e pouca gente valoriza, né? Quer dizer, no rugby nós ganhamos há 2 anos atrás,
pouca gente valoriza. O sul-americano, vai jogar lá. Né? Vai jogar lá. Vai Claro. apanhar um pouco. Né? Parece difícil, mas é um patamar que nós temos que alcançar. Mas, Tony, Exatamente. Oi. infelizmente deu 1 hora. O Instagram vai daqui a pouco derrubar a gente aqui, sabia? Pô, isso é coisa tua, hein, cara? Isso é coisa tua, hein? Não. Só quero lembrar que essa brincadeira, esse papo gostoso, isso já ficaria 3 horas aqui falando na boa. Esse papo depois vai para o YouTube, tá? E depois vai para o Spotify. Então, quem de repente perdeu, quer ouvir de novo, tá? Manda uma mensagem para a turma do rugby aí. O que você fala para a turma em 2021? Como é que a coisa você pensa? Uma mensagem Olha, boa. Márcio, primeiro agradecer você, cara, a oportunidade de a gente se reencontrar, que é sempre legal encontrar os amigos, ainda mais é difícil, né? Ainda mais hoje em dia, e ainda mais sendo ex-jogadores, e a gente jogou junto, jogou contra, enfim, temos uma vida inteira e a gente é prova de que o rugby faz amigos, né? Pro resto da vida, né? Sim. Independente de que lado que esteja dentro do campo, sempre amigo. Para a comunidade do rugby, para todo mundo, sim, acredite em você, mas muito no seu clube. Briga, mas muito pelo seu clube. Que o teu clube é a tua vida. Qualquer outra coisa são momentos. Teu clube é a tua vida. Vai que vai dar certo. Vai que você vai fazer teu clube ser campeão, que é o que tem de melhor. Exatamente. Né? Esse é o grande lance. E para quem não acredita, já teve rugby na Avenida Paulista. Você lembra disso? Quando foi isso, cara? Quando já era jogo no São Luís. Naquele campo de areia. Verdade. Campo de areia, não, verdade. Campo de areia. Nasci lá, cara. Você falou, Paulista, poxa, não tem mais, né? Que pecado. Não tem, acabou a escola. A escola vai mudar para onde é ali onde é o Detran, onde era o campo do Band. É do lado ali, né? Eu vi a construção. Onde era o famoso campo do Band. Aliás, isso era uma outra coisa que eu acho que, se der tempo, se não derrubar, que eu acho que a Federação Paulista e a CBRU deveriam insistir. Voltar para os colégios particulares e fazer os caras jogarem rugby. Porque dali vai para as escolas públicas, cria mais centros de excelência, e daí você vai ter muito mais gente jogando ainda. Porque é engraçado, só para recordar, eu lembro que quando eu jogava no Rio Branco, no Colégio Rio Branco, os meus amigos do time eram os meus amigos da classe. Então a gente ficava o tempo todo conversando, a gente era muito amigo, né? Caras que a gente conversava o dia inteiro e falava e caía, pegava o carro, voltava, pegava a carona do pai para levar a gente para o jogo. A gente era muito amigo. Então a gente foi amigo até muita gente, está até hoje amigo da gente. O Maurício Negreiros, que jogou na seleção, mora em Goiás. O Daniel Cavana, que está agora em São Paulo, meio aposentado. O nosso querido Diego, que se foi, né? E vai-se embora, né? Quer dizer, quanta gente, amigos de escola, que a gente batia papo, conversava, conhecia pai, conhecia a mãe. E as mães sempre falam, nossa, essa molecada come pra caramba, né? O molecado não para quieto, né? Dona Teresita falava, meu Deus do céu, Diego, para com isso. Né? Então isso é uma coisa muito legal, que a escola ajuda bastante. Né? E, para quem não sabe, acho que isso é para você falar, o GEBS está voltando. O GEBS não, os jogos escolares estão voltando. Né? Isso é bom, hein, cara? E o Sevens está incluído. Né? O universitário está incluído. Né? São experiências também legais para os jogadores participarem. Né? E eu sempre tenho falado, claro. Quanto mais você jogar contra equipes diferentes, mesmo que você não ganhe, mas você vai ter experiência de ir para um GEBS, que são Jogos Olímpicos universitários, Jogos Olímpicos escolares, Jogos estaduais e assim por diante. Essas experiências muito legais. Né? Eu acho que nós estamos perdendo tempo e acho que a confederação deveria ter gente trabalhando nisso, para incluir o rugby de sevens, pelo menos, né, nesses jogos, tanto masculino como feminino, para dar oportunidade a várias meninas, né, que estão aí, né? Já que nós estamos falando de Jogos Olímpicos, né, e nós não estamos falando deles, né? Eu sei que tem vamos dizer assim, essa dúvida se terão jogos ou não, mas é muito legal as pessoas saberem disso, né? Que tem muita gente boa querendo jogar, né? Inclusive o rugby feminino ele necessita de mais espaço, mais visibilidade, porque ele entrega mais resultados, né? Não importa qual o motivo, eu vejo sempre o lado positivo. É porque o Brasil conseguiu ser bom também. Não que no masculino não seja, mas o caminho é mais complicado. No feminino,
as meninas se encontraram. Então, tem que apoiar, porque elas entregam resultados bons. Entregam resultados bons. E tem um detalhe, nos Jogos Olímpicos do Rio, que elas foram oitavo e ficaram classificadas para o circuito mundial do ano seguinte, eram todas brasileiras. Gaúcha, catarinense, carioca, né, e assim por diante. Então isso daí é muito legal também pensar, né? Criou-se outras meninas que queriam jogar também, e outras meninas estão aí jogando, né? Tem hoje a Bianca, que é fantástica, uma menina que veio do projeto social, né? E outros jogadores que estão jogando, então a pessoal do Melina, Mato Grosso, então tá todo mundo bem, né? Quer dizer, isso é muito. Não sei se chegaram ao nível ainda de disputar um pouco mais para cima, mas por que não? Eu tive conversando com. Só para a gente meio. Continuar enquanto não cai, tá? Depois que cair, foda-se, né? Bem de verdade. Com o Sérgio Maronese, que foi auxiliar técnico do basquete quando as meninas ganharam, ficaram em segundo nos Jogos Olímpicos de Atlanta e campeão mundial daquele 2 anos antes. Ele falou para mim, Márcio, o time de basquete tinha Hortência e Paula, que eram top. O resto era mais ou menos. O que eles fizeram? 6 anos de trabalho. 6 anos de trabalho. Ganharam o Mundial e depois foram vice-olímpica. Ah, mas perderam. Porra, mas foram vice-olímpica. Né? Imagina. Só perderam para a escola de basquete, que é os Estados Unidos, mas foram vice-olímpica. Se pensava que se tem alguma coisa, mas hoje o basquete feminino quase está morto. Por quê? Falta de planejamento dentro da Confederação de Basquete. Aquilo que você fala, né? Não criaram a base no momento melhor, né? Porque a vaidade fala mais alto, né, cara? Quando você é muito atrativo, eu entendo. Eu entendo, no mundo inteiro, o marketing, ele fala mais alto, a grana fala mais alto que propriamente a razão. Se você tem um time, uma seleção que você pode ter, separar, criar um alto rendimento, e mesmo que dentro do teu país quase ninguém conheça o esporte, mas você vai lá e traz uma medalha, você se beneficia como jogador, como treinador, como dirigente, aparece teu país para o mundo, mas assim, não era o objetivo final do esporte. Não era o objetivo final do esporte, mas é muito atraente. Eu te digo, o World Rugby trabalha exatamente assim. Se você puser, se o Pasteur virar a maior potência do rugby das Américas e jogar contra, sei lá, contra o Toulouse, e for campeão mundial, ganhar do Super Rugby, não está dizendo nada. Não está dizendo nada. Por quê? Os caras querem que a seleção ganhe. É o modelo. Entendi. É o modelo. Entendi. É um modelo ruim. Aí, a minha opinião pessoal, é um modelo ruim. Ruim para o rugby, modelo ruim para os países, principalmente os que estão se desenvolvendo. E até uma coisa que eu queria te perguntar, você acha que o modelo de classificação para o Mundial é um modelo legal? Que são sempre os mesmos, né? Então, não sobra muita opção, né? Eu nunca parei para pensar no outro sistema, mas do meu modo de ver, cara, eu gostaria muito de ver o Brasil jogando o Mundial, né? Mas, assim, eu acho que para a gente é mais complicado, não a classificação. O Brasil é um país do futebol, né? A gente tem muito título mundial de futebol. Não dá para você chegar, ficar tomando 80, 100 pontos lá e falar, foi legal que nós participamos. Não vai adiantar para nada. É o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que o Mundial de Rugby está com muito clube, muita seleção, cara. A diferença é muito grande, sabe? É melhor você ter 6 melhores do que... Eu prefiro um Mundial A e Mundial B do que um Mundial como tá, que talvez vai aumentar, né? Porque é óbvio que é o sonho de qualquer jogador jogar com o Antônio Dupont hoje. Você é brasileiro, fala, pô, vou jogar Brasil e França, vou pegar o cara. Claro, ninguém está querendo tirar, mas as diferenças são muito acentuadas, né? No meu modo de ver, muito acentuadas. Então, você pega o Fiji, perdeu para o Uruguai por uma questão de que, na Copa do Mundo, não que o Uruguai não... O Uruguai é uma grande seleção, não é nesse sentido. É que Fiji não tinha condições de manter 30 jogadores do mesmo nível lá. Então teve que entrar com um time alternativo e aí acaba perdendo o jogo e teoricamente ela ia ganhar. Então assim, se Fiji, que é Fiji, acontece isso, a Itália pode acontecer isso, a Geórgia acontece isso, e a gente não fala da Geórgia porque está no europeu, na Liga Europeia, mas e a Itália que está no Six Nations? Nem a Itália consegue. Então, como é que a gente vai sonhar? A Itália não decola também no Six Nations, né? Fica ali, tropeça, cai, volta, levando. É um time que tem alguma qualidade, mas não vai, né? Alguma coisa está acontecendo que não vai há anos, né? Meu medo que a gente seja uma Itália amanhã. Daqui 20, 30 anos. Entendeu? Porque a Itália tem o Zebre,
tem a Benetton, são fortíssimos. Sim. Mas o de clubes é tipo o Brasil, cara. Então, sabe, exatamente. E aí você vê aqui do lado o Uruguai, com 3 milhões de habitantes, uma seleção que mais estável, né? Por vários motivos. Por que será? Eu não sei também, né? Porque lá no Uruguai tem o quê? 3 equipes, 4 equipes boas. O resto, né? É aquela coisa de interior, né? É verdade, não. Então, cada um tem seu modelo, né? Assim, a gente olhando para os nossos esportes, a gente tem 2 exemplos claros para mim, que são o futebol, centenário aqui, vitoriosamente centenário, e o vôlei. O vôlei, ninguém mais joga, só pirulando em 2,10 metros de altura. Não conheço um cara que joga vôlei. Faz uns 20 anos que eu não conheço, que joga profissionalmente. Bater uma bola na praia, eu conheço um monte. Mas jogar, sério, eu não conheço nenhum pirulão de 2,10 metros, nunca vi na vida, cara. Só como na TV, aí não conta. E o futebol, você também não vê mais, você não tem mais vários, é o caramba. São 2 modelos que deram resultado, mas um teve capilaridade. Então, nos momentos ruins, com Palmeiras e Corinthians, ainda vale. No vôlei, se não for Olimpíada, não vale nada. Ninguém vê. Não tem, você nem o nome dos times. Então, agora que está passando na TV, eu acho que função de falta de programação, e o vôlei foi esperto, foi rápido, criou um protocolo próprio. Hoje está passando quase todos os jogos, coisa que não aparecia. Então você vê Flamengo, Minas, Cruzeiro, América. Aí eu, conversando com esse pessoal, eu perguntei, o América de Minas é o América de Minas? Não, é um time, uma cidade que capta a camisa do América, usa a camisa do América para jogar. É Montes Claros, se eu não me engano. O Cruzeiro é a mesma coisa, não é o Cruzeiro, né? O Flamengo não é o Flamengo. O Flamengo usa para chamar o marketing, dinheiro, né? Que é o Marcelo Vido, que é o gerente geral do grupo, que é um ex-jogador de basquete. Fizeram lá um programa e está dando certo, né? O Flamengo queria pegar o dinheiro deles, o Clube Flamengo, eles falaram, não, esse dinheiro é do vôlei, 4, 5 milhões. Quer dizer, uma grana boa, né? Que eles captaram em função do patrocínio. Será que o rugby não precisava, de repente, nos clubes, alguma coisa parecida? É um caminho. Já tivemos 2. Tivemos 2. Eu não desconsidero, não. Eu tive muito perto com o Bandeirantes de Saracen de assinar com o Palmeiras, muito perto. A gente ia fazer uma parceria muito sólida ali. Por algumas questões extras também não funcionou. Mas eu não acho ruim. Sinceramente, você tem que provar da coisa primeiro para poder depois ter um substrato, tirar o substrato disso tudo. Enquanto isso, né, eu acho legal. Se, por exemplo, o Chabal lá, se ele consegue uma parceria com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, e vira Cruzeiro Rugby, o Atlético Mineiro Rugby, pô, maravilhoso, vou aplaudir. Pô, legal, cara. Você pega qualquer sabe? Aqui nós tivemos o Palmeiras, o São Paulo, há pouco tempo se tentou com o Corinthians, né? Mas caiu. Aí a franquia quis começar, mas deu a pandemia, perdeu-se de novo, né? E os clubes estão realmente abertos, porque, de certa forma, expor a marca deles o tempo todo, né? Né? Por exemplo, você pega o Barcelona da Espanha, tem rugby, é do Barcelona, não é de outro time. O Barcelona tem um rugby lá. Até 2 meninos jogaram lá. O Leco e mais um menino jogaram lá no Barcelona. É do Barcelona, era no clube. Tinha mais campo que nós aqui em São Paulo inteiro. Tinha mais espaço físico do que a gente, né? Porque essa exatamente. coisa dos multijogos, né? Multiatletas, esportes variados, assim por diante. É louco pensar, né? Que o Brasil tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Ao mesmo tempo não tem nada, porque aqui você tem você tem a cultura de um esporte, né? Você tem um esporte, o resto é tudo resto. Então é muito difícil, cara. É muito difícil. Os caras estão no pedestal, difícil de derrubar. Por exemplo, quando há uns 2 anos atrás o basquete do Flamengo estava grande, né? Um jogador entrou na quadra, toda aquela torcida do Flamengo gritando. Ele falou, cara, eu nunca entrei com uma quadra com menos de 100 pessoas. O resto era 100 pessoas, era muito. Era minha mãe, meu pai, meu avô, meu vizinho, meu amigo, não sei quem, e assim por diante. Hoje, numa quadra com 5 mil pessoas, torcendo para o Flamengo, gritando com cantos de guerra. Quer dizer, isso para a televisão é maravilhoso, né? O atleta é maravilhoso, né? É um show, né? Quem já foi no estádio, qualquer coisa, você já foi de rugby, eu também já fui de rugby, já fomos de futebol, já fomos. Arrepia, né? Arrepia, né? Arrepia.
Arrepia. Por isso que então, que eu estou falando, nunca dá para fechar a questão, né? Porque né, depende do modelo que você vai empregar e da fórmula que vai ser feita, né? Mas, assim, é atrativo para qualquer comunicação que você tenha um time conhecido jogando. E eu vou mais longe. Para o próprio time, para o próprio clube, dependendo do objetivo dele dentro do rugby, o rugby está entre os 3 maiores esportes do mundo. Então, se você pega um clube, vamos pegar um exemplo, vou pegar do Verdão, já que eu estou falando, já que eu sou da casa, então vou falar do Verdão. Mas pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, pode ser o Flamengo, pode ser um monte de time. Os caras são, o Palmeiras, esses times todos grandes brasileiros são conhecidos no mundo. Onde você vai, você falar, os caras vão conhecer, especialmente a crônica especializada e tudo mais. Você imagina um clube desse jogar um Super Rugby. Aí os caras, peraí, os caras têm futebol, o Corinthians, campeão brasileiro, não sei o quê, e tem rugby também. Bom, Sim. Aí passa a ser mais conhecido que o Real Madrid. Sim, ele tem dois na mão. Tem quase uma mão inteira. Então, digamos que o Corinthians, o Palmeiras tem 3 dedos da mão inteira, o Real tem 5. Só que vai ter do outro lado também. E aí muda e fica o papel. Vende camisa pra caramba, o licenciamento. Então, dá pra sonhar alto, cara. Depende da proposta. As negociações estão sendo bem feitinhas, dá muita possibilidade de vertentes e aberturas de espaço, de caminho, mas também existe aquela coisa, né? Sei lá, imagina se o Band põe o Palmeiras para jogar juntos, né, no inteiro. Mas então não vou torcer para o Band porque é Palmeiras. Como no ano passado, a franquia do Corinthians, né? Mas o Corinthians não torce para o Corinthians nunca, né? Mesmo sendo brasileirada. Então nós temos essa questão ainda de cabeça, né? Mas, claro, você tem deve ser genial, mas tem uma série de empecilhos no caminho, claro, que você vai ter que contornar, né? E não de forma honesta. E fala, não, aqui o projeto é esse, e nós vamos embora e vai dar certo. Depende, assim, eu não tenho nada contra, cara, eu acho que a experiência que eu tenho com os clubes de futebol, não é só o Palmeiras, não, é assim, você só pode levar um esporte lá para dentro do clube de futebol, como os que nós estamos falando, se ele pagar uma parte do futebol. Ou para o clube. Sabe? Então, falando, não, eu não vou entrar no Corinthians, ou no Flamengo, ou no Palmeiras, ou no São Paulo, ou no Santos. Eu consigo um projeto, eu consigo 4 milhões, eu preciso mais 1 milhão do clube. Não. Coloca 4 milhões e põe mais 2 milhões para o clube. Aí você nunca vai sair. Porque o futebol tem isso. O futebol, ele movimenta esses clubes, ele faz o futebol do clube, faz o clube sobreviver, meu. É diferente. Entendi. Então, o pessoal acha que vai sugar o time, fala, não vai. Porque ele vai faltar. Tem que chegar lá e falar, eu tenho somente 10 milhões. Quero montar o pastel rugby aqui no Clube X de futebol. Beleza? Tenho 10 milhões por ano. 7 milhões eu uso no rugby. 3 milhões vai para vocês usarem no clube. Os caras te abrem todas as portas. O cara vai jogar no estádio dos caras, esquece, tá tudo certo. Mas tem que colaborar, né? E chama até de bonito, né? Meu bonito, vem aqui. Meu bonito. Que esporte maravilhoso. Exatamente. A gente... Quem sabe a dona Leila do Crefisa veja isso com bons olhos, sei lá, a universidade que ela é dona também. Ela veja com bons olhos. A gente tem que falar, de provocar esse povo a olhar a gente também, né? Eu sempre falo para todo mundo, tem que provocar esse povo. Provocar esse povo e falar, cara, essa coisa é legal, né? O que eu posso fazer por esses caras também, né? Porque a gente ficar esperando que o governo, seja qual for, ofereça alguma coisa, nós estamos perdidos. Lei de incentivo é bom, importante, existe, tem que ser usado, mas nós temos que ter a tal do Peter Pan, né? Fazer se tornar adulto, né? A lei de incentivo tem um pedacinho ali da história. Tá bom? E a sua filharada está toda fora de casa já, ô Martoni? Estão todos casados, minhas filhas moram na Europa, o meu filho ainda mora aqui no Brasil, né? Todos casados. Tá tudo certo, vida corrente, tudo em ordem. Tá tudo certo, cara. Já avô? Ainda não, ainda não, mas breve. Você já é? Breve, né? Não, ixi, aqui ninguém quer nada, só quer brincar.
Só querem brincar, não querem nem saber de casamento, só querem brincar, né? A minha Que filha não dá, cara. é arquiteta, né? Já foi morar sozinha, né? Tá mais estável profissionalmente, tá até bem, tá tranquila. E o meu filho ainda mora com a gente, tá ainda naquela instabilidade. Trabalhava com eventos, né? Trabalha com publicidade, então sabe como é que é? Eventos, o ano passado morreu tudo, né? Então ele sofreu um É. pouquinho esse esquema. E ele que me fez, eu acho que é engraçado que eles estão dando as ideias. Vai, pai, faz tal coisa, você conhece muita gente, bate papo, isso chama atenção. Ó, eu vi que o Instagram não está mais deixando cair com 1 hora, você percebeu? Chegava Ó. 1 hora, os primeiros ele tchumba, cortava, né? E eu tô louco, É. assim, para cada vez mais mexendo com gente diferente, né? O Martoni da ESPN, do rugby também, falei semana passada como chama, com o ator, o contador de história, o João Acaiabe, né? Falei com o Bilkes, falei com outro jornalista, então a gente tem feito muita coisa. Falei com o Sérgio Maranhão do basquete, e eu tenho colocado aqui gente para falar e as pessoas ouvirem, e chamar as pessoas para ouvirem ponto de vista, né? Que a gente tem uma Pô, coisa muito legal. difícil, né? Eu acho que Para esse é o ponto. iniciativa, cara. Esse é o ponto mesmo, trazer discussões, diferenças de opiniões, o pessoal comenta. Isso só engrandece, né? Na Sim, nossa época, eu brigava com isso. No começo do meu clube, eu brigava com isso. A gente consome muito pouco rugby naquela época, não tinha TV, não tinha nada. Aí sim, a gente comprava revista, falava, meu, vai ler isso. Aí já tinha fita de videocassete. Fala, todo dia vejo um pedaço de rugby. Não dá para sim. você vir na terça, quinta treinar e no sábado jogar, e os outros esquecer porque não tem na TV, não tem no jornal. Meu, se vira, mas consome Sim. o esporte. Porque aí você vai pensar nele, senão, mesma coisa. Né? Por exemplo, eu gosto de multiplicidade de opiniões. Eu crio um blog, escrevo, coloco lá minhas opiniões, coloco coisas sérias, coisas que muita gente não gosta. Outro dia eu coloquei a posição, uma preocupação sobre o trans, né? A mulher trans entrando no esporte. Eu fui massacrado, né? Eu queria ler e entender, quase não respondi. Massacrado. Você imagina um homem, sei lá, um chabal que virou mulher jogando entre as meninas. É impossível. Tem que se pensar sobre isso, que é uma questão hormonal, uma questão física. Eu fui massacrado, mas eu preferi ouvir o massacre dos caras para ver como as pessoas não leem, estudam a coisa, como não entendem o que é o esporte de alto rendimento, o que é a questão social. Mas são temas que eu vou lançando. A discussão, por que nós não temos umas etapas, já que estamos com problemas de rugby, por que não fazemos etapas fechadas de série e com transmissão, né? Não, isso é impossível, papapá. Podemos. E existe condições de fazer isso, né? Faz todo mundo no mesmo dia, no final de semana, faz os exames antes, entra no coisa, não tem contato com ninguém, transmissão para todo mundo, via streamer, se não tem televisão aberta ou grandes canais, faça com streamer. Tem muita gente que quer Claro, consumir. Só que aí é aquela história, né? Começa a brochar, começa a desanimar, começa a não ter. Claro, quando aparece jogos de final de semana, você transmite, todo mundo quer assistir ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas claro. ficam, cara, eu não tenho onde assistir, eu vou assistir o que tá se passando, né? E eu acho que a gente tem que criar Exatamente. os ídolos aqui dentro, né? E nós estamos Claro, perdendo. sem dúvida. E ninguém nunca ouve, ninguém responde. Eu mando isso para essa consideração como colaboração. Eu não tenho essa preocupação, é para mim, eu sou o pai da criança. O pai é meu, o filho é seu, mas pode ficar com eles também, cara. Aproveita, né? Então, mas é Isso, legal, cara. boa. Mas, ó, parabéns, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de te ver e participar aí com alguns pontos de vista. E espero outro, quando precisar, só chamar. Estou sempre à disposição. Tá bom. Manda um abraço pro povo do grupo Disney agora, né? Não é mais ESPN, só E, Fox, né? É o grupo Disney. Dizer pro Ali que ele também evoluiu muito, é um grande narrador, mas ele evoluiu muito na visão do jogo. Acho muito legal isso, acho muito importante. E quem sabe um dia a gente possa fazer uma discussão mais aberta em todo mundo para as pessoas participarem, chamar o Pinga, que é muito inteligente no surf. O Pinga foi um que veio falar sobre surf aqui, né? legal. Você, eu, o mais novo, o mais velho, as pessoas que pensam rugby, não querem só jogar, mas pensam rugby, que eu acho importante pensar rugby, né? Pensar esporte. Tá bom? Claro. Exatamente. É Obrigado. isso, Márcio. Obrigado, meu cara. Obrigado. Tá, Abração. boa semana. Também Até precisando amanhã. de mim, é só ligar, tá? Claro, sem certeza. Obrigado, cara. Tá bom. Abração. Tchau, tchau. Abraço aí na mulherada, tá? Valeu.